E aí, Ordinary of Chaos, capítulo 16, Cobrando a Dívida. Após o tempo determinado, o primeiro instrutor encerrou a sessão de treinamento referente ao uso da pulseira de armazenamento. Agora que já foi explicado os usos e especificações do equipamento de armazenamento, vocês podem praticar por si mesmos. Aprendam quanto antes, pois o uso de itens mágicos são essenciais neste mundo. Eu recomendo que sempre que possível, usem seu mana por meio do treinamento com a pulseira, pois quanto mais mana vocês usarem, mais rapidamente seu nível de magia irá melhorar. Dito isso, vamos para o treino real agora. Vocês irão aprender com os instrutores designados como lutar com suas respectivas armas. O que o homem disse surpreendeu Fernando. Inicialmente ele estava pensando em poupar o máximo de sua mana possível, deixando sempre cheio para casos de possíveis imprevistos. Porém, pelo que o instrutor disse, manter a mana cheia era um grande desperdício, já que a melhoria do seu atributo ficaria estagnada. Então, para treinar minha magia, eu tenho que gastar mana? Eu tenho 70 pontos de mana. Tenho que usar 20 para impulsionar um nível de atributo. Então eu posso usar 60 de mana para conseguir um impulso temporário de 3 pontos de atributo, usando o Anel Donius. Acho que durante o dia eu deveria tentar manter sempre o nível de 60 de mana, para possíveis imprevistos e perigos. E os 10 restantes eu deveria queimar usando a pulseira de armazenamento como forma de treinamento. Levando em conta que a recuperação de mana é de 1 a cada 600 segundos, se eu usar 10 pontos, meu mana voltará a ficar cheio em 1 hora e 40. Então eu deveria queimar meu mana antes do tempo para que nunca fique completamente cheio. Fernando pensou em um plano de treinamento após a informação que o primeiro instrutor passou. Ele realmente estava preocupado com o crescimento futuro do seu atributo de magia, já que pelo que os velhotes executivos disseram, sua compatibilidade era muito baixa, e ele eventualmente seria ultrapassado por outros. Intrigado, ele não tinha ideia de como exatamente essa tal de compatibilidade era medida e como ela iria lhe afetar. Então deveria se esforçar o máximo possível desde o começo. Os recrutas eram divididos de acordo com as armas que usavam. Cada instrutor era especialista em um tipo específico de arma. Elas eram divididas em espadas, largas e curtas, sabres, rapieiras, katanas e vários outros. Armas à distância, arco e flecha das mais variados modelos, curtos, longos, compostos, laminados, etc. Bestas, balestras, mini-bestas e outros tipos de armas pequenas lançáveis. Armas de leixo, lanças, piques, alabardas, glaives e outros tipos de armas com artes compridas faziam parte dessa especialidade. Armas de impacto, machados, maças, glavas, martelo e diversas outras armas pesadas e poderosas. Os instrutores logo dividiram os recrutas de acordo com suas especialidades. Cada um dos 4 instrutores secundários sendo responsável por sua própria área de ensino, e quando o primeiro instrutor apenas auxiliava seus companheiros quando necessário. O instrutor responsável pela área de Fernando era um homem com capa azul. Ele era um mestre no manuseio de espadas diversas. A maioria dos recrutas havia escolhido uma espada como arma, então essa era a área mais cheia entre as 4. Logo o instrutor começou a demonstrar técnicas de combate de acordo com o tipo de espada. Algumas técnicas gerais podiam ser aplicadas independente do tipo que se usava, outras apenas para tipos específicos, como armas pesadas de 2 mãos ou leves de 1 mão. Fernando estava extremamente focado com as posições de manuseio e tentou memorizar cada movimento que o sujeito demonstrava e logo em seguida tentava por si próprio. Esse movimento chama-se corte transversal. É necessário ter noção sobre o alcance de sua espada. Por isso, quanto mais vocês praticam e quanto mais familiarizado com sua espada e zona de ataque na mesma, melhor será o resultado. Seguindo com a explicação, vocês devem manter o punho firme no ângulo de 60 graus e esperar que o inimigo entre no campo de alcance. O jovem pálido seguiu com um corte transversal que o instrutor descreveu e sentiu que realmente havia muito mais poder no golpe do que apenas esfaquear ou cortar de forma aleatória. Impressionante! Pensar que realmente havia tanta diferença apenas em algumas mudanças sutis. Após ensinar algumas técnicas de manuseio de espada, o instrutor também mostrou algumas técnicas de postura e movimentos de pés adequados ao combate. Fernando tentou memorizar o máximo possível. De vez em quando, durante as explicações, ele praticava junto a Ronald, Noah e Lance. Infelizmente, ele não podia treinar com as garotas, já que Emily e Kelly estavam na área de armas à distância, pois praticavam arco e flecha, enquanto Carol estava sendo instruída na área de eixo, já que tinha escolhido a lança como arma. Depois de algumas horas de treino exaustivo, já por volta das 13 horas, o primeiro instrutor declarou o fim do treinamento do dia. O primeiro dia de treinamento está encerrado.
O resto do dia vocês estão livres para explorar a fortaleza ou fazer o que quiserem. Estejam aqui todos os dias no mesmo horário, lembrando que não cobraremos qualquer presença de ninguém. Apenas quem estiver interessado em se fortalecer precisa vir aos treinos. Porém, lembre-se que depois do período de treino vocês estarão por conta própria, caso não assinem um contrato com a Legião. E a nossa Legião Leões Dourados não aceita lixos. Depois de dizer isso, o primeiro instrutor dispensou os recrutas. Logo Fernando se reuniu com os outros e começaram a conversar. Ufa! Achei que eu ia morrer. Se eu soubesse que usar uma lança era tão cansativo, eu jamais teria escolhido uma coisa tão pesada. A aparência de Carol parecia lastimável. Ela estava completamente suada e desgastada. Deve ter sido cansativo mesmo. O treinamento com espada, que são bem mais leves, também foi exaustivo. Eu imagino quanto deve ser para esta lança pesada. Duan disse ao lado. Afinal, por que você escolheu uma lança, Carol? Estava claro que essa coisa é mais adequada para pessoas com físico mais forte, Ronald comentou. Eu achei que seria mais seguro usar uma arma comprida. Não pensei muito nos detalhes na hora. Agora não posso trocar de arma. A mulher lamentou consigo mesma a escolha. Felizmente eu escolhi o arco. Com a ajuda de Emily, eu tive muito mais facilidade em usar isso. Kelly, do grupo de Noah, disse alegremente. Eu tive aula de arco e flecha desde pequena. Não é grande coisa. Apesar de eu não ser profissional nisso, tenho uma habilidade razoável. Emily disse de forma presunçosa para o grupo. Todos riram e ignoraram a atitude orgulhosa da ruiva. Ei pessoal, para onde vocês vão agora? Noah de repente perguntou em direção ao grupo de Fernando. Eu estou morrendo de fome. Talvez devemos procurar um lugar para comer ou voltar para o apartamento e preparar algo, Carol disse. Como vamos comer sem dinheiro? Ah, é mesmo, Fernando. Você pode usar a pulseira de armazenamento. Que tal tirar nossas moedas, já que há mais ninguém aqui aprendeu a usar o item? Ronald disse em direção ao jovem. Os outros se animaram ao lembrar do fato. Logo Emily voltou a pedir indicações sobre como usar a pulseira, mas todos pediram que ele primeiramente retirasse as moedas para eles. Sem problemas. Posso tirar moedas para todos vocês, mas o instrutor disse que para treinar o atributo de magia é necessário usar mana, então é melhor vocês aprenderem isso quanto antes. Fernando aconselhou para seus amigos e passou algumas dicas quanto a remover as moedas do item de armazenamento de cada um. Obrigado, Fernando. Você ajudou muito. Pessoal, vamos dar uma volta por aí. Nos vemos depois. Noah e o restante da equipe 4 agradeceram e se despediram. Que tal irmos procurar algo para comer? Carol sugeriu novamente, parecendo faminta. Eu não sei se é uma boa ideia. Ainda não temos noção do valor monetário de cada moeda de prata. Será que temos o suficiente para passar um mês? Acho que o ideal seria pesquisarmos os preços dos itens em várias lojas para termos uma noção disso. Apenas para caso alguém tente nos enganar. Fernando disse depois de considerar a situação. Desde que o jovem havia resolvido a questão mais cedo, todos da equipe 2 passaram a respeitar e considerar muito a sério a opinião dele em seus corações. Por isso, todos assentiram com esta análise. Eu concordo com você, mas eu realmente estou com fome, Carol disse enquanto fazia uma cara triste. Vendo o rosto convencido da mulher, Fernando imediatamente ficou sem jeito, e com alguma pena disse. Bem, acho que podemos dar uma olhada por aí. De qualquer forma, eu tenho algumas moedas extras que recebi do prêmio. Eu vou arcar com qualquer problema. Carol imediatamente ficou alegre com a resposta e deu um leve sorriso em direção ao jovem pálido. Emily fez uma leve carranca com desgosto pelo fato do Fernando mudar de opinião tão rápido devido a Carol, enquanto Ronald não se importava com tudo isso. O rapaz mulato considerava seu companheiro alguém muito inteligente e por isso seguiria sua liderança. Enquanto o grupo caminhava em direção à saída do pátio de treinamento, eles avistaram a equipe 1 de Josh Norton. Fernando deu um sorriso frio ao ver o grandalhão Marcos. Com licença, acho que temos uma pendência para resolver, disse em direção às 4 pessoas. Ao perceberem quem era, Marcos e Cole fizeram uma expressão brutal. Era o moleque que tinha feito eles serem humilhados antes. Até mesmo Josh Norton franziu levemente a sobrancelha. Inicialmente, ele não se importava muito com o garoto, mas ao perder o primeiro prêmio do item de armazenamento para Fernando, passou a levá-lo mais a sério. O que foi, seu merdinha? Tá querendo terminar o que começamos antes? Você teve sorte de ter me pegado desprevenido. Desta vez eu vou acabar com a sua raça. Marcos rugiu em fúria. Fernando apenas lançou um olhar de deboche em direção ao homem. Ele realmente temia esse cara antes, mas com o Anel Domus, ele se sentia muito mais confiante de que poderia vencê-los diretamente. Eu não quero papo com lacaios como você. Eu estou aqui para falar com seu chefe. O jovem disse de forma desbocada e com desprezo. Ele geralmente não agia assim,
mas odiava esses dois caras. Então não se importava em humilhá-los nem um pouco. Lacaios! Diga isso de novo, seu filho da mãe! Tanto Marcos quanto Cole se irritaram com o insulto. Ambos estavam prontos para partir para cima a qualquer momento. A discussão atraiu curiosos de outras equipes, mas ninguém se aproximou demais e apenas observava a discussão de longe. O que estava vendo? Alguém está brigando? Pelo número dos emblemas parecia a equipe 1 e 2. Será que eles estão lutando para ver quem é superior? Do que adianta? As equipes são baseadas no talento. Além disso, a equipe 1 tem a Josh Norton, que os executivos elogiam tanto. Tanto faz, só estou interessado em ver porradaria. Todos do grupo de Fernando ficaram surpresos e com medo por causa da atitude dele. Por que ele estava provocando esses caras de novo? Eles tiveram tanta dificuldade em sair da situação da última vez, e isso se tiveram a ajuda da equipe 4, fora o fato de apenas os dois grandalhões se envolverem. Se Josh e os outros lacaio loiro ajudassem, eles teriam sérios problemas. Assim que Marcos estava prestes a avançar, uma voz pode ser escutada ao lado. Já chega dessa porcaria. Eu já avisei a vocês dois para não causarem mais problemas. Josh Norton disse friamente. Ouvindo o que Josh Norton disse, tanto Marcos quanto Cole franziram a testa em desgosto. Eles haviam realmente concordado com o rapaz ser a líder da equipe, mas ele falar dessa forma com eles depois de serem chamados de lacaios foi o mesmo que Josh concordar com Fernando. Isso foi um grande tapa na cara de ambos. Apesar de estarem rangendo os dentes com raiva, Marcos e Cole não falaram mais. Ao ver a atitude do primeiro instrutor mais cedo, ele sabia que Josh era realmente importante para o salão. Viu só? Dois lacaios idiotas. Fernando sorriu largamente em direção aos dois homens. Você, maldito! Marcos estava prestes a dizer algo quando foi interrompido por Josh. Diga logo o que você quer. Que assuntos você tem a resolver comigo? Fernando queria irritar os dois brutamontes, mas com a indagação de Josh, ele se conteve. Espero que não tenha esquecido nosso acordo anterior. Vim cobrar as 20 moedas de prata pelo que esses dois palhaços nos causaram. Ouvindo o pedido, Josh Norton não teve nenhuma mudança em seu rosto. Ele já imaginava que era disso que se tratava, mas estava um pouco surpreso pelo rapaz diante dele realmente ter a coragem de vir cobrar essas moedas. Tudo bem. Vocês dois, me deem suas pulseiras de armazenamento para eu pegar a prata. Vocês devem pagar pelos seus problemas. O rapaz talentoso falou em direção aos homens. Josh, se dermos todo o nosso dinheiro, o que vamos fazer? Cole disse hesitante. Ele sabia que precisava dessas moedas para se manter neste mundo. Sobre a alimentação, vocês não precisam se preocupar. Eu tenho dinheiro suficiente. Quanto a qualquer outra coisa, vocês devem se virar. Respondeu indiferente. Apesar da relutância e raiva, ambos entregaram as pulseiras. Josh casualmente removeu as moedas de prata e as entregou para Fernando. Com isso, o assunto está resolvido. Vamos embora. Falou se virando e caminhando para longe, seguindo de perto pelo homem louro. Um dia eu vou pagar essa humilhação de hoje, garoto. Você e seus amiguinhos vão se arrepender. Eu vou trucidar vocês todos. Marcos lançou uma ameaça em direção ao grupo e depois seguiu Josh junto a Cole. Fernando ignorou completamente a ameaça. Eles já eram inimigos, então não se importava em ofender esses caras ainda mais. Se eles viessem atrás de vingança, estava confiante em cuidar de ambos com seu Adeldomos. A discussão e o desfecho surpreendeu os espectadores das outras equipes. O que é isso? Nem teve um soco sequer? Que chato. O que será que houve entre as equipes? Parece que eles fizeram algum tipo de aposta e a equipe 2 ganhou. Quem sabe? Talvez porque aquele cara pálido da equipe 2 recebeu o primeiro prêmio antes. As pessoas em volta discutiam sobre o que pode ter acontecido. Enquanto isso, Fernando e sua equipe ignoravam os comentários aleatórios. Porra, Fernando. Você realmente tem culhões, cara. Eu nem imaginei que você iria provocar esses caras de novo. Ronald disse excitantemente. Isso me assustou demais. Acho que foi muito precipitado. Não havia necessidade de provocar esse bando ainda mais. Emily disse ao lado, levemente pálida. Eu concordo. Fernando, devíamos esquecer esse assunto. Por favor, não provoque mais esses brutamontes. Coral disse de forma melancólica. Foi ela quem havia causado o início do conflito, então estava mais ainda arrependida de tudo aquilo. Independente do que fizermos, esses caras devem procurar problemas conosco no futuro. Se é assim, não me importa irritá-los um pouco mais. Além disso, foi prometido esse pagamento. Se eu posso prejudicá-los e ao mesmo tempo me beneficiar, por que eu não faria isso? Enfim, esqueçam isso. Aqui tem 20 moedas de prata. Acho que devemos dar metade para a equipe de Noah, e podemos guardar os 10 restantes para mantimientos da nossa equipe. Fernando sugeriu ao grupo. Acho que você deveria ficar com elas, Fernando. Tenho certeza que Noah vai concordar. Não precisa se preocupar conosco.
Você foi quem conseguiu esse dinheiro, Ronald disse. Isso mesmo, você deve ficar com esse dinheiro. Emily e Carol concordaram. Se o dinheiro é meu, então eu decido o que fazer. Vou seguir com o que disse antes. Fernando disse firmemente. Sem a ajuda de Noah e Ronald, quem sabe qual seria o resultado da luta de antes. Apesar de vir de uma família humilde, ele não era nem um pouco ingrato ou um mesquinho. Os outros queriam dizer algo, mas vendo a atitude decidida do jovem, eles resolveram concordar com ele. E acabou de novo! Nossa, tudo que é bom dura pouco. E é isso, deixem seu like e até o próximo capítulo. Valeu!